Hoje eu vou mostrar para você como fabricar uma raspilha, também conhecida como raspador, que é uma ferramenta que serve para dar acabamento em superfícies de madeira e, em algumas situações, fazer uma remoção super controlada de material quando necessário, em pontos específicos, por exemplo. Ao contrário de uma lixa que rasga a fibra da madeira por abrasividade, inclusive gera um monte de poeira, um monte de resíduo que vai impregnar não só nos poros da madeira, mas todo o ambiente ao redor, a raspilha é uma ferramenta de corte. Ela corta a fibra da madeira. Ela deixa um acabamento muito mais fino, muito mais liso, muito mais brilhante e você consegue atingir resultados de forma muito mais rápida quando comparado a um processo padrão de lixamento. Em outras palavras, é uma ferramenta de acabamento fino que acelera e melhora a finalização das suas peças, mas mesmo assim, por uma questão cultural, ela é bastante negligenciada, vamos chamar assim, pouco conhecida, pouco difundida na marcenaria. Inclusive eu uso tão pouco que a outra raspilha que eu fiz está caída em algum canto aqui da oficina e eu nem sei aonde. Outro dia eu quis usar e eu simplesmente não achei ela. Mas eu quero começar a mudar isso a partir de agora e usar um pouco mais os raspadores nos meus projetos, porque eu sei do potencial e da agilidade que eles podem trazer na minha rotina dentro da marcenaria. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para mostrar para você como fazer, afiar e usar uma raspilha ou raspador, para que você também se sinta pelo menos estimulado a pesquisar um pouco mais sobre o assunto e quem sabe usar uma ferramenta que é tão antiga e tradicional na marcenaria, mas, infelizmente, com o passar dos anos foi ficando esquecida. Para fazer uma raspilha, você precisa de uma chapa de aço temperado com menos de 1 milímetro de espessura. O aço precisa ser temperado por conta da retenção de fio, senão ela vai perder a afiação muito rápido, e por conta que, durante o uso, você vai forçar essa raspilha, você vai torcer ela. E o aço temperado vai voltar ao seu estado original quando você soltar, quando você tirar essa pressão. Então essas duas características são indispensáveis. A maneira mais fácil e barata de conseguir essa chapa de aço é a lâmina de um serrote. Ela tem a dureza necessária para ter uma boa retenção de fio e tem a ação de mola que impede a deformação do material. E para aqueles que vão se perguntar no decorrer desse processo se de fato vale a pena você fabricar a própria raspilha, se não é mais fácil você ir no Mercado Livre da vida e comprar 4 raspilhas por R$60. Eu já comprei alguns desses kits mais baratos e digo que não vale a pena porque o aço não é temperado, a retenção de fio é extremamente baixa e quando você torce ela para utilizar, quando você exerce pressão nela para utilizar, normalmente ela se deforma. Então vale muito mais a pena, no meu ponto de vista, você comprar um serrote novo por R$25, R$30 desses baratinhos e fazer as próprias raspilhas com essa lâmina do que você comprar raspilhas de baixa qualidade achando que terá um produto decente para utilizar nos seus projetos. Uma vez que você tenha o aço necessário, tudo que você precisa é marcar e cortar a raspilha, no tamanho e no formato desejado. É importante que ao cortar com esmerilhadeira, você não faça esse corte com demasiada velocidade e pressão no disco de corte, na ferramenta de corte, porque senão você vai superaquecer o aço, tirar a têmpera em uma parte desse aço e tirando a têmpera ele fica mais mole, ou seja, a retenção de fio não vai ser satisfatória. No final das contas, você vai ter uma ferramenta que precisa ser reafiada constantemente para ser utilizada. Então, devagar na hora de cortar, vai fazendo passadas leves, intermitentes. Se necessário, usa um spray com água para esfriar esse aço durante as passadas, durante o procedimento de corte que você está executando. Com a peça cortada, você vai remover, é claro, todas as rebarbas e usando uma lima você vai deixar a borda, onde vai ser feita a afiação posteriormente, completamente plana. Você pode fazer isso utilizando uma lima ou uma base com lixa. Nesse caso em específico, a lima acelera o processo, faz um desbaste um pouco mais agressivo e você consegue nivelar essa borda, tirar irregularidades do corte, deixando ela completamente plana, linear e esquadrejada em relação à lateral da raspilha. Depois de dar o formato e nivelar essa borda, essa aresta onde eu vou fazer a afiação posteriormente, eu lixei as laterais da minha raspilha para remover esses pontos de ferrugem, tirar um pouco dessas sujeiras que essa lâmina acumulou pelo tempo que estava parado aqui na oficina. Eu fiz isso usando uma lixa colada em uma base de granito, mas pode ser feito também com uma palha de aço ou até com um disco que não seja tão agressivo ao material, que faça a remoção só dessa sujeira superficial.
Para a gente fechar o assunto fabricação aqui, eu quero só fazer um comentário rápido sobre o formato das raspilhas. Você pode fazer a raspilha no formato e no tamanho que você quiser e necessitar para os projetos que você faz. Então tem raspilha com curvatura côncava, convexa, com ângulos específicos, com formatos específicos, de acordo com o projeto que cada um demanda o uso dessa ferramenta. O formato mais comum é o retangular, onde você vai ter um pedaço de aço de mais ou menos 15 por 6, 7 centímetros. Esse é o tamanho e o formato mais comum, porque em uma raspilha retangular você tem dois lados mais largos para pegar mais superfície, mais área, dois lados mais estreitos, onde você consegue fazer detalhamentos nos cantos, por exemplo, e você pode afiar esses 4 lados, de ambos os lados, tendo 8 superfícies de corte, o que vai demandar uma manutenção muito menor, reafiações menos constantes na sua ferramenta. Você viu que a minha tem 2 lados arredondados? Bom, porque um lado do serrote já estava assim e eu fiz o outro para ficar parecido, só por conta disso. Mas se você vai fazer a sua primeira raspilha, eu recomendo que você faça uma retangular de mais ou menos 15 por 6, 7 centímetros e eu tenho certeza que ela será um bom ponto de partida. Mas, conforme a sua demanda e a sua necessidade, raspilhas de tamanhos e formatos diferentes podem ser fabricadas também. Agora que eu já tenho o formato da minha raspilha e eu já retifiquei essa borda aqui, que é onde eu vou fazer a afiação, no caso de fazer na borda oposta, você tem que retificar ambas as extremidades, as pontas a mesma coisa, mas o processo é exatamente igual. Então eu já retifiquei aqui, eu vou começar o processo de afiação usando uma pedra diamantada com o lado de granulometria 1000. Eu vou lubrificar essa pedra com limpa-vidros, nesse caso aqui. Agora, usando um pedaço de madeira ou qualquer outra base que tenha um ângulo de 90 graus entre a base e a lateral, nesse caso aqui um pé de um banquinho velho, ele tem 90 graus perfeito aqui, já medido com esquadro, eu vou apoiar aqui na minha pedra ou na minha superfície de afiação, vou apoiar aqui o meu raspador contra essa base que eu fiz e vou fazer movimentos frente e trás aqui, para criar o esquadro perfeito entre a borda, entre a aresta e a lateral do meu raspador. Nada de pressão excessiva, porque como é uma borda muito fina, você pode danificar a pedra ou a base de lixamento. Então, aos poucos, você vai fazendo essa usinagem aqui com movimentos firmes e usando toda a superfície da pedra abrasiva. Vou mudar um pouquinho para o lado aqui para usar uma outra parte. E, eventualmente, eu posso inverter de lado aqui e continuar o processo por alguns minutos. Qual que é o objetivo dessa etapa? Você começar a sentir uma pequena rebarba aqui na borda do raspador. Tá? Então você vai passar o dedo aqui, você vai sentir uma pequena rebarba. Isso quer dizer que você usinou toda essa borda aqui de forma contínua. Então desde a ponta aqui, você vai sentir uma pequena rebarba aqui quando você passar o dedo. Isso de ambos os lados. Então talvez um lado esteja mais acentuado que o outro, mas você vai sentir uma pequena rebarba e isso significa que você passou por toda a superfície aqui. Visualmente aqui, inspecionando, deixa eu secar, não sei se eu consigo mostrar na câmera, mas inspecionando aqui você vai ver que há uma uniformidade, um brilho uniforme de ponta a ponta aqui na aresta dessa raspilha. E esse é o objetivo. Terminou essa etapa, você vai remover essa pequena rebarba. Então você vai apoiar lateralmente aqui, em toda a superfície abrasiva, vai deixar ele deitado sobre a superfície e sem apertar, sem pressionar em excesso, só com o peso do seu dedo aqui em cima, você vai fazer umas 3, 4 vezes aqui para frente e para trás, vai inverter, mais umas 3, 4 vezes para frente e para trás. E agora você não vai mais sentir aquela rebarba, aquela borda que tinha antes. Então esse que é o objetivo. Se ainda tiver uma rebarba, você passa de novo. Às vezes aqui a uniformidade dessa planicidade lateral não é tão boa, então às vezes pode ficar uma rebarbinha em algum ponto. Mas o objetivo é remover essas rebarbas aqui nessa etapa. Então, achatei a borda e removi as rebarbas. Nesse momento, no estágio que a gente está aqui da afiação, se você olhar o seu raspador de frente aqui e imaginar esse perfil aqui ampliado, ele deve estar desse jeito aqui. Claro que reto aqui, mas ele deve estar reto aqui e em cima. Então eu devo ter aqui 90 graus perfeito. Então imagina que esse aqui seja o perfil do raspador olhando assim.
Então agora eu tenho que ter esse resultado aqui. É esse o objetivo dessa etapa aqui, só para você entendendo passo a passo. Agora, para a próxima etapa da afiação, você vai precisar de uma ferramenta chamada de brunidor ou virador de fio. Uma haste metálica de aço endurecido, basicamente. Eu já vou explicar mais sobre essa ferramenta. Você vai apoiar o seu raspador em uma superfície, pode ser a sua bancada, um pouco para dentro da borda, para que ele fique completamente apoiado. Usando o brunidor, você vai apoiar ele por completo aqui no seu raspador e vai inclinar uns 3, 4 milímetros no máximo, para ele ficar com um ângulo levemente inclinado, talvez uns 5, quem sabe no máximo 7 graus. Com isso, com essa posição, você vai pressionar o brunidor, o virador de fio, e vai empurrar ele até o final lá e puxar até o final aqui, com bastante força. Vai pressionar aqui a borda com essa leve inclinação. Você vai dar algumas passadas aí, umas 4, 5 para cada lado, para chegar até na ponta, até nas extremidades. Vai virar o seu raspador de lado e novamente vai repetir esse procedimento para o outro lado. Então empurrou para lá, puxou, e assim você faz algumas repetições usando essa ferramenta e bastante pressão de forma firme aqui na borda. O objetivo dessa etapa da afiação é virar um pouquinho a borda e criar como se fosse 2 chifrinhos aqui na parte de cima. Então antes nós tínhamos a superfície reta, agora eu achatei, eu amassei essas bordas e criei esses cantinhos aqui. É claro que aqui numa ampliação para você entender didaticamente, mas eu criei essa rebarba aqui, empurrei ela para cima. Então essa é a segunda etapa da afiação. Deixei reto e agora empurrei essa rebarba, esse canto para cima. Agora a última etapa da afiação, você vai precisar prender o seu raspador em uma morsa, pode ser em qualquer morsa, eu estou aqui com uma de metal, mas pode ser uma morsa de madeira, com a aresta que você vai afiar virada para cima. Novamente, usando o brunidor ou virador de fio, você vai apoiar ele nessa borda superior aqui, vai inclinar ele um pouquinho para a direita e depois para a esquerda, cada uma das vezes para fazer um dos lados da afiação. Então eu vou fazer primeiro esse lado aqui da minha esquerda. Então eu vou apoiar aqui o brunidor, vou inclinar ele um pouquinho, bem pouco mesmo, algo em torno de uns 5, no máximo 7 graus. E daí eu vou pressionar esse fio aqui, essa borda com o brunidor inclinado e vou arrastar ele lá para frente até o final. E depois eu vou trazer ele de volta. E eu vou repetir isso de novo umas 4 ou 5 vezes para concluir esse procedimento aqui. Depois eu vou fazer para o outro lado, então eu apoio ele como se fosse reto, inclino a mesma angulação para o outro lado, e daí eu empurro para frente e para trás, fazendo uma pressão constante e uniforme, até ele sair da superfície aqui do raspador. E agora a nossa afiação está concluída. O objetivo dessa última etapa da afiação é fazer aquela rebarba que a gente virou para cima, criar essa espécie de gancho aqui na lateral do nosso raspador. Então, olhando ele no mesmo perfil, a gente endireitou aqui, fez o ângulo reto, levantou aqui as rebarbas na ponta para cima e agora a gente virou ela, criando essa espécie de gancho. É claro que aqui está ampliado, de novo, numa proporção maior para você entender didaticamente o que aconteceu, mas isso aqui é muito sutil, você consegue sentir com o dedo passando no raspador, mas ele criou um gancho aqui nas bordas. Essa aqui é a única ferramenta de corte onde a rebarba é importante. Afinal de contas, a rebarba é o fio da ferramenta, ao contrário de todas as outras afiações que a gente faz, onde a rebarba deve ser eliminada. Você pode comprovar se deu certo a afiação, passando o seu dedo aqui na borda, você vai sentir essa rebarba quase microscópica aqui na borda do seu raspador. Basicamente é isso que você precisa. Para reafiar ele agora, o que você vai fazer? Passar ele de lado na pedra para remover a rebarba, acertar ele para ficar quadrado com aquele taco ali em 90 graus, vai virar primeiro a rebarba para cima e depois a rebarba para o lado, como a gente fez. É rapidinho, em questão de 2 minutos você reafia e você pode fazer todas as faces dele, todos os cantos e bordas dele, para você ter mais superfícies de uso e não precisar ficar reafiando com tanta frequência.
Para a gente encerrar o assunto sobre a fiação, eu preciso deixar registradas algumas considerações aqui nesse vídeo. Você viu que eu usei uma pedra diamantada para fazer a fiação da minha raspilha. Isso não é essencial, você pode fazer a fiação com outros métodos, outras formas. Eu usei porque acelera o processo e facilita bastante a minha vida, principalmente para gravar os vídeos. Mas pode ser uma pedra de afiar convencional ou uma lixa colada em alguma base plana. Granito, vidro, um pedaço de MDF, desde que a lixa esteja colada nessa superfície, para que ela esteja devidamente plana e estável para você fazer a fiação. Claro que pedras convencionais e lixas vão gastar de forma mais rápida, por conta que essa borda aqui que você vai estar afiando, que você vai estar retificando, ela é fina e acaba degradando o abrasivo de uma forma um pouco mais rápida. Se você tiver interesse em uma pedra diamantada como essa, a minha é 400 de um lado e 1000 do outro. Eu comprei na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela é grande, boa para esse tipo de tarefa, porque ela tem quase 21 centímetros de comprimento, 7 de largura, é bem espessa, bem construída, muito boa essa pedra, eu tô gostando, já faz algum tempo que eu tô usando aqui e tô gostando pra caramba. Então fica o link aqui na descrição como recomendação de compra aos interessados. Outra ferramenta que eu usei foi essa haste de metal aqui. Tá, isso aqui se chama brunidor ou virador de fio, na verdade isso aqui é só um eixo metálico, mas o nome dessa ferramenta é brunidor ou virador de fio, ou vira-fio. O que isso aqui faz? Isso aqui nada mais é do que uma haste metálica de aço temperado, mais dura do que o aço da raspilha. Então você pode usar qualquer eixo metálico, qualquer haste metálica que tenha uma dureza superior à sua raspilha. Você descobre isso pegando esse pedaço de aço que você tem aí disponível, por exemplo, e tentando cortar ele com a raspilha meio inclinada aqui, meio em ângulo, para ver se marca, se risca a haste metálica ou não. Se riscar, se marcar profundamente, se passando a unha aqui você consegue sentir os riscos que a raspilha deixou, ela não tem a dureza suficiente e não pode ser usada como virador de fio. Se você passar e a raspilha deslizar por cima, não marcar essa haste, então você tem um virador de fio aí para utilizar. Essa haste que eu tenho aqui é um eixo de impressora, então se você vê uma impressora jogada no lixo, já cata ela, porque lá dentro tem um brunidor escondido. Então eixos de impressora, eixos de CNC, normalmente são de aço temperado, retificado e polido, que são ideais para esse tipo de aplicação. Outras formas de encontrar um pedaço de aço ideal e adequado para fazer o seu próprio brunidor. O meu tá sem cabo, mas um dia ele vai ter. São hastes de amortecedor de porta-mala de carros. Tá, o amortecedor normal também serviria, mas a haste dele tem um diâmetro muito grande e não fica proporcional ao tamanho da tarefa. Então aqueles amortecedores de porta-mala de carro, se você tira aquela haste, você pode usar como brunidor. Outra opção são os pistões a gás de móveis. Tá? Inclusive é até barato para você comprar um novo e tirar aquela haste para utilizar. Cuidado se você for cortar, porque aquele conteúdo ali do pistão é sob pressão, então corre o risco de, com o calor, causar algum tipo de microexplosão, que por menor que seja pode causar um acidente e ferir você. Então muito cuidado quando você for desmontar um pistão a gás, mas a haste dele também é endurecida e você pode usar como brunidor. Outra opção, lógico, é comprar um brunidor ou virador de fio. Opções que na data desse vídeo estão disponíveis aqui no Brasil para quem tiver interesse. Eu encontrei 2 brunidores no Mercado Livre, mas são importados. Estavam custando na faixa dos R$300, ambos, porém sem taxas, sem impostos ainda. Então possivelmente esse valor vai ficar maior na hora de fechar o seu pedido. Eu encontrei também uma opção na Amazon bem interessante, diga-se de passagem, porque era com cabo duplo. Tá? Ele estava custando R$150, já com taxas e impostos de importação. E eu achei interessante porque com o cabo duplo você vai conseguir fazer mais força, vai ter mais estabilidade na hora de utilizar a sua ferramenta. Considero uma opção válida e adequada. Como opção eu vou indicar para você um expositor da Mega Feira de Robismo, que eu encontrei lá nas 2 edições, que é o Silmar Rodrigues. Ele fabrica brunidores, então tem a haste de aço com dureza ideal, adequada para a ferramenta, e ele faz cabos super bonitos com madeiras diversas e ele vende esse produto. Caso você tenha interesse, você entra em contato pelo Instagram dele, aqui na descrição do vídeo fica o link de todos os brunidores, do Instagram do Silmar, de tudo que eu indiquei nesse vídeo aqui, fica disponível para quem tiver interesse. Agora, para usar o seu raspador, você vai segurar ele firmemente com as 2 mãos, os 2 polegares vão ficar mais centralizados aqui e você vai forçar uma leve curvatura nessa chapa de aço aqui. Então você vai fazer isso para que a área de contato seja um pouco menor
e não gere tanto atrito, para que não seja necessária tanta força para fazer a utilização da sua ferramenta. Você pode usar ele reto assim, só que vai precisar fazer muito mais força dependendo da superfície. Essa leve curvatura aqui ajuda e muito a diminuir o esforço e o atrito exercido pelo raspador na peça. Então você vai segurar ele dessa forma, e daí você vai apoiar ele com essa leve curvatura, com esse leve ângulo aqui, a parte de cima mais para frente, a de baixo mais para trás, para que aquele gancho engate na madeira aqui e promova o corte. Então é mais ou menos nessa posição aqui que você vai usar. E é claro que você pode usar ele, ao invés de reto, levemente em diagonal, para também aumentar um pouco a capacidade de corte da ferramenta. No começo, as primeiras passadas, é normal sair um pó um pouco mais fininho, uma serragem, mas o esperado é que você tire pequenas camadas, vamos dizer assim, da madeira, como nesse caso aqui. Como toda ferramenta exige um pouco de prática, logo você vai entender que você não faz força para baixo, e sim para frente, e o próprio ângulo, a própria inclinação, junto com a afiação, é que garante que ele vá cortando e tirando essas pequenas camadas, vamos chamar de pele, da superfície da madeira. E esse foi o meu vídeo sobre raspilhas ou raspadores. Eu espero que ele tenha servido pelo menos para estimular você a conhecer uma nova ferramenta, caso você ainda não conhecia, ou quem sabe, fabricar a sua primeira ferramenta. Seja de fabricação própria ou adquirido, o fato é que se esse vídeo serviu para estimular você a usar uma raspilha no próximo projeto de marcenaria que você for fazer, eu acho que a minha missão aqui já foi muito bem executada. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, deixa um comentário aqui e dentro da minha disponibilidade eu tento te ajudar. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Considere se inscrever aqui no canal caso você goste do meu conteúdo, ou então dá uma conferida nos links aqui na descrição, através dos quais você pode retribuir o trabalho que eu faço aqui na internet gratuitamente, ensinando e compartilhando um pouco daquilo que eu sei sobre marcenaria. Até um próximo vídeo.